Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui à Academia Qualiseg. Estamos no vídeo 7, né? Estamos conversando sobre o Decreto 10.936, agora de janeiro de 2022. E a nossa ideia foi escolher os principais artigos, né, desse decreto que regula, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para a gente trazer algumas reflexões e aplicabilidades dentro dos nossos sistemas de gestão. Bom, queria te convidar a inscrever-se aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é de graça, não paga nada. Muito pelo contrário, você ajuda a esse vídeo se posicionar melhor aqui no YouTube e essa informação chegar a mais pessoas. Então a gente passa a ter uma comunidade maior e a compartilhar cada vez mais conhecimento, né? Bom, nesse vídeo de hoje eu separei rapidamente o artigo 44, né, para que a gente tenha um pouco da dimensão do como essa gestão de resíduos sólidos ela é algo cadenciado, né? Então, às vezes nós estamos trabalhando numa empresa, temos ali o nosso plano, né, de gerenciamento de resíduos sólidos, estamos fazendo parte dessa grande coxa, né, de retalho, dessa grande rede de colaboração que é a gestão de resíduos sólidos aqui no país, aqui no nosso Brasil, né? Então, o que compõe os planos, né, de resíduos sólidos? Bom, a gente viu aí que a gente tem um plano nacional, né? Então, a gente tem um plano nacional, hoje, inclusive, com um sistema nacional, né, que é o SINI, né, de informes de destinação, de geração e destinação de resíduos, que compõe esse plano, né? Então é algo realmente mais macro, né? Só que dentro desse plano nacional a gente começa agora a quebrar, né? A cadenciar. Nós vamos ter os planos estaduais e do distrito, né? No caso distrital por conta do Distrito Federal. Então cada estado e o Distrito Federal vai ter também o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o seu plano de gestão de resíduos sólidos, né? De acordo com as particularidades de cada estado. Além disso, existem alguns estados que fracionam por micro-regiões, né? Ou por aglomerados de cidades, ou, por exemplo, estabelecem um plano para a região metropolitana e para o interior, ou seja, muitas vezes quando o estado ele é muito grande, você vai ter ali microplanos regionais, que vão proporcionar o estabelecimento de rotinas e metas diferenciadas, né, de acordo com a particularidade de cada região estabelecida, né? Nós podemos ter ainda os planos intermunicipais. Isso acontece, pessoal, às vezes tem duas cidades que são muito próximas, que têm características muito parecidas e que se colaboram entre si e elas estabelecem ali um plano intermunicipal, né, onde eles vão poder trocar ideias, vão poder de forma conjunta somar, né, somar ideias, somar perspectivas dentro dessa gestão ambiental para obter os melhores resultados, né? E aí, é claro, nós vamos ter os planos municipais, né, que vão ser planos integrados, né? Isso é muito comum, porque cada município tem o seu próprio plano, deve ter o seu próprio plano e trabalhar dentro dessa perspectiva da gestão dos resíduos e chega até onde a gente aparece, né? Nós somos mais inseridos, vamos dizer assim, não inseridos, mas nós temos mais, vamos dizer assim, mais contato, que é o plano de gerenciamento sólido que a gente acaba estruturando dentro da nossa empresa, né? Então, toda empresa que gera resíduo, ela precisa ter o seu plano, né, de gerenciamento de resíduo sólido, né? Então, ela vai ter dentro desse plano uma série de informações, dentre elas a classificação dos seus resíduos, né, uma estimativa de quantitativo de resíduo, né, um acompanhamento desse resíduo, para os quais fornecedores estão indo. Então, isso compõe o plano de gerenciamento do resíduo sólido das organizações. Então, percebam, nós, às vezes, por trabalharmos com o sistema de gestão, estamos muito mais familiarizados, né, com o plano de gerenciamento de resíduo sólido. Porém, é muito importante a gente entender que esse plano ele vai compor uma série de outros planos e é onde a gente vai chegar no grande plano nacional, né? Então, é mais para dar essa perspectiva para a gente. Bom,
eu acho que nesse vídeo era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, trazer um pouco desse cadenciamento para a gente entender como isso funciona, né? E a gente entender o quão é importante, né? Recentemente eu estava conversando, né, com um colega de trabalho, né? E a gente estava falando um pouco do CINE, né, do sistema, né, de informação hoje que a gente tem unificado, né? E a gente estava dizendo, você já imaginou a quantidade de dados que a gente vai ter ao longo de um período, né, para a gente poder enxergar, né, quais são os nossos principais resíduos, aonde a gente pode atuar, né? Eu falei, acho que, não sei se no vídeo anterior ou no outro, dados é uma coisa muito rica, né? Através dos dados que você consegue analisar uma performance, um cenário e implementar políticas públicas, implementar políticas dentro do setor privado também, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a nossa gestão de resíduo, né? E aí eu faço um paralelo sempre com a 14.001, lá dentro da ideia de desempenho ambiental, é justamente para eu olhar e dizer, opa, onde é que eu posso trabalhar aqui? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso aplicar aquela ordem de prioridades que a gente viu no vídeo anterior, quando a gente fala da gestão de resíduos. Então, é isso, os dados estão aí para que a gente entenda e tenha uma fotografia real do que a gente efetivamente tem e como a gente vai atuar. Então, a perspectiva desses informes é o que será inputs para o estabelecimento desses planos que a gente está vendo, a começar do plano nacional até o próprio plano de gerenciamento de resíduo que a gente vai ter dentro da nossa empresa. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e estou esperando vocês nos próximos vídeos. Até lá!